Olá pessoal, muito bom dia. Hoje, dia 30 de junho de 2016, começa mais um Bom Dia Mercado. Eu sou André Moraes, analista da Clear Corretora. Hoje o mercado abrindo muito próximo do 0 a 0, muito próximo do que fechou, justamente porque a gente tem um dia bem neutro nas bolsas no mundo inteiro, falta de notícia aqui também no Brasil, não tem muita coisa para acontecer durante o dia, né? Então tem uma pauta zero aí para ser discutida, o mercado abrindo muito próximo do que fechou ontem, né? Ontem mais um bom dia de alta, a gente vinha falando para vocês aqui na abertura do mercado sobre uma abertura com forte alta no mundo inteiro, a Europa já estava subindo bem, a futuro americano subindo bem, o nosso mercado subiu bem, mas o melhor de tudo é que depois que ele subiu, do gap inicial, né, o mercado corrigiu nas médias e continuou a subir. Muita coisa do que a gente tinha separado para a semana começou a andar. Então, vindo aqui para o gráfico, Allianz rompeu uma resistência de 13,74, deu uma boa compra. BR Malls rompeu a resistência de 12,38, deu uma boa compra. Cielo ainda não, mas Fleury também rompeu a resistência, por enquanto fechando um pouco abaixo do que tinha do rompimento. A IGTA também deu uma boa compra e a única ação que a gente vendeu essa semana foi exatamente a Embraer, que continua aí um pouquinho abaixo do nosso preço, né? Então, o Ibovespa ainda não assumiu tendência, ou seja, ainda tem aquela região que a gente conversa todos os dias com vocês aí, que é a região dos 52 mil 52 mil pontos, assim, entre 51 e 852 mil pontos, né, como resistência, mas tem aí uma boa possibilidade, tomara aí que consiga o rompimento, perfeito? O índice futuro fechou lá perto dos 52 mil pontos, hoje abriu a 51.700, ou seja, vem para um pouco de queda a partir da abertura, mas não é uma queda, oh meu Deus, se a gente for pegar o preço de ajuste, a gente não tem uma variação tão grande, e o dólar abrindo aí com mais uma vez em queda, se recuperando um pouco a partir de agora, tá? O dólar caiu 20 centavos aí nos últimos 2, 3 pregões, é natural que em algum momento até se recupere, né? Vamos ver se vai ser agora, perfeito? Bom, então qual é o retrato que a gente tem hoje para essa abertura? Bolsa perto da resistência e, claro, a gente tem que redobrar a atenção, porque se a resistência for rompida, ok, vamos otimizar, né, esse lucro que já temos tendo nas operações que a gente está comprado. Porém, se esse for de novo o ponto de resistência, é hora de pensar em cair fora das operações que a gente iniciou na semana passada, da 2 semanas, enfim, e começar a pensar em venda, talvez, né? E muita coisa, como está na resistência, para quem gosta de vender perto da resistência, você tem essa possibilidade. Eu vou falar exatamente de alguns ativos que estão próximos de resistência, né? Um desses ativos são os ativos ligados a banco, né? YouTube, por exemplo, a gente percebe que eu vou até tirar isso aqui daqui, né? Porque isso aqui já foi rompido, né? Ela sempre que desce faz topo mais baixo que o anterior. Mas, por exemplo, nesse momento no gráfico diário ou até mesmo no gráfico de 60, a gente já consegue traçar uma linha e percebe que ela está bem perto dessa linha de resistência, que é exatamente essa região onde ela bateu aqui, média de 72, linha de tendência de baixa no gráfico de 60 minutos. Mesma coisa acontece com o ITSA 4, olha só, ITSA 4 está chegando perto aqui deste ponto, que é exatamente 7,42, 7,43, que foi um ponto de dificuldade com ela. Então esse ponto, se não for rompido, pode trazer o preço um pouco mais para baixo. E aí a gente começa a observar, por exemplo, Vale 5, mesma coisa, está lá pertinho lá dos 13,40, né, que é exatamente um ponto de resistência. Petro 4 rompeu a primeira resistência dela, que era exatamente 9,40, mas ainda tem resistência em 9,70. Então todos esses ativos que eu falei e tantos outros aí estão nessa região que é uma região de forte resistência, né? Nessas regiões acontecem boas brigas, né? Comprados de um lado, vendedores de outro, né? E a gente ali amolando o facão para, se por acaso a resistência for rompida, a gente aumentar as posições em alguns ativos, começar a se posicionar em outros ativos e, claro, se por acaso essas resistências não forem rompidas, para a gente zerar as compras e até mesmo em alguns ativos que estão em tendência de baixa, a gente começar a pensar em venda. Fechado? Hoje eu vou fazer aqui as minhas explicações iniciais um pouco mais breves, né? Porque eu vou precisar sair um pouco antes. Eu vou levar o programa até as 9h30 da manhã. Então, vou a partir de agora responder os pedidos de vocês. Peço, como sempre, faço todos os dias, coloque o ticker do papel, o papel que você quer que eu veja,
Em seguida, se está comprado, vendido, se quer comprar ou vender, justamente para a gente ter uma resposta um pouco mais assertiva para vocês. Deixa eu começar aqui respondendo M13, está comprado em Vale 5 para swing. Então vamos lá, começar falando em Vale 5, né? A gente já comentou sobre ela, vamos falar agora com mais detalhes, exatamente o M13, sobre esse ponto de resistência de Vale 5, né, que é exatamente 13,40. Então ontem ela já bateu até acima em alguns momentos do 13, né, e depois no último vela recuou, tá? Então a gente já tem que ficar observando essa região até esses 13,40. Se hoje a Vale tiver um bom dia e ultrapassar essa região, perfeito, ótimo, é ponto de continuar comprado. Segunda hipótese, se ela chegar lá perto e não conseguir romper, é hora de cair fora, e aí você bota uma ordem de compra para cima disso, para se romper a resistência depois você entrar na operação, tá? Mas a terceira opção é ela começar a corrigir a partir daqui. Aí eu não deixaria o meu stop muito longo, tá? O stop dessa operação, o stop gráfico dessa operação seria abaixo de 11,87. Por quê? Tá? Abaixo de 11,87, justamente porque esse é o fundo confirmado do gráfico de 60 minutos, perfeito? Agora, eu realmente acho que o stop aqui nesse ponto, para uma operação que não tem tendência, né, a Vale tem aí uma consolidação no gráfico de 60 minutos, é um stop muito longo, né? Então eu pensaria talvez aqui na mínima de ontem, tá? Abaixo de 12,70, já pensar aí numa caída, em sair fora da operação, tá? Aí ela volta para a consolidação, tudo se complica, não vale a pena mais apostar nisso aí, rompendo 13,40, cai fora e pronto, tá ok? Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que tem de outras perguntas aqui. André, favor, previsão para ex-ETC Estácio, né? Putz, previsão, nome ruim, né? Porque por mais que muita gente acha que o analista tem poder de prever alguma coisa, né? A única coisa que a gente faz é cálculo de probabilidade, né? Então, eu não consigo fazer previsão, infelizmente, né? Eu vou fazer igual eu faço com todos os ativos, tá certo? Se você está comprado, cara, ela está na resistência, que é esse topo anterior, perfeito? Precisa de muita força para romper isso. Se não romper, você pode cair fora da operação. Se não quer cair fora, bota o stop abaixo de 15,77 e tá tudo certo, tá ok? Se você quer comprar, aí não faz sentido, né? A probabilidade é muito maior que venha uma correção do que ela continuar a subir, tá? Agora, além disso, quando o mercado inteiro sobe numa onda praticamente igual para todos os ativos, é um movimento de mercado. Esses movimentos são menos arriscados do que esse de Estácio. Ela está subindo por conta de uma única variável, que é a possibilidade de uma venda dela para Croton, ou até mesmo para outro player do setor, né? Se essa venda não acontecer, isso provavelmente volta com força, volta com gap, tá? Então, o nível de risco para essa operação é bem elevado. Portanto, para valer a pena ficar, isso tem que romper essa região aí dos R$17 hoje, senão é mais fácil pensar em cair fora da operação, ok? O Didi está pedindo para analisar BVMF, vamos lá, BVMF3, também no gráfico diário, vamos lá, olha só. Fazendo, desde que voltou nas médias, né, ondas ascendentes no gráfico de 60 minutos, eu vou até passar para esse gráfico para a gente se explicar melhor. Bateu ontem no topo do gráfico de 60, rompeu, mas voltou, então... rompeu aqui, mas acabou voltando, então aqui tem tendência de alta, mas o mercado passando por uma correção. Quando vem a correção é sempre ruim, mas nada sobre ad eterno, sempre tem correção, né, mesmo na mais forte tendência de alta, tá ok? Então, na minha opinião, o stop está abaixo de 16,35, esse é o stop técnico, você pode até colocar o stop no meio do caminho aqui para garantir pelo menos uma saída no 0 a 0 e vamos torcer para que BVMF volte a subir com força, supere esse topo e vá-se embora, tá ok? Eu acho que apesar de a possibilidade de um pouco de correção do mercado, em BMF você está muito bem posicionado, tá? É um ativo que tem tendência de alta, inclusive no gráfico de 60 minutos, tá ok? IP3 para compra. Quanto as notícias podem prejudicar o papel? Putz, não faço a mínima ideia, né? O negócio é gráfico, mas está prejudicando bastante, né? O quanto que vai continuar prejudicando, não tem como saber. Agora, existe uma fissura no mercado, né? Eu acho que
eu não sei o que é, eu acho que é um distúrbio até emocional que a gente tem de achar que porque alguma coisa caiu muito, vai voltar com muita força, né? Aí eu fico olhando para esse gráfico, cara, Hipermarcas subiu durante um ano, sem parar, até sem dar susto nenhum, sem fazer nada de errado, tudo lindo, tá certo? Durante esse um ano, poucas foram as pessoas que queriam comprar Hipermarcas. Por que de achos, agora que o negócio está despencando, que rompeu linha de tendência, que fez onda 3 para baixo, por que alguém agora vai querer comprar, né? Então, na minha opinião, não faz nenhum sentido a compra de Hipermarcas. Eu até acredito que ela pode, em algum momento, repicar e tudo mais. Mas agora a tendência dela no gráfico diário não é de alta, é de baixa, né? Ah, André, mas a queda foi grande, né? Imagina o seguinte, ó. Imagina o cara, né, que quando a Brasfoods abriu com esse gap aqui, né, achou que ela tinha caído muito e comprou, né, a 59,25, ó, o preço de fechamento aqui. Olha só, né, aonde está a Brasfoods, né? 44,86. É a mesma coisa, né? Se está caindo, está caindo. Não tem que parar de cair ou não tem que voltar a subir, não tem nada disso, né? Ela tem que, a partir daí, seguir tendência como seguiu durante muito tempo para cima. Só que agora a tendência não é mais para cima, é para baixo. Então não faz sentido a gente perder tempo pensando em comprar Hipermarcas. Tem agora, né, uma porção de papel olhando para cima, uma porção de papel em tendência de alta, outros tantos que poderão ter tendência de alta a partir de um próximo momento, se a resistência for rompida. Não tem por que a gente ficar concentrado no negócio que está caindo, que está enrolada, que tem possibilidade de ter pago propina para alguma coisa, né? Não faz sentido a gente estar numa operação como essa, perfeito? Na compra, né? Na venda até faz sentido, né? Mas não porque pagou propina, ou porque vai cair, ou porque tem notícia, porque rompeu a linha de tendência, né? É muito mais fácil pensar assim. Vamos lá, comprado em PEMAN. PEMAN é um gráfico que consolida, né? Sei lá quanto tempo aqui, rompe o topo, depois volta, rompe o fundo, né? Tem uma resistência aqui perto de 1,70, mas no teu caso você já está comprado, stop abaixo do fundo e torça para que essa consolidação acabe logo, né? Para que você consiga aí sair dessa operação, mesmo que seja com prejuízo, se bater no stop, mas sair dessa operação, tá certo? Bom, BRSR eu não sei o que é para olhar, compra de ELET 3, perfeito, agora eu sei, né? Quer comprar o ELET 3. Olha só, Milton, ELET 3 é um ativo que está nessa última perna com uma alta acumulada de 40%, né? É a mesma coisa lá da Estácio, né? Como o nosso dever aqui é medir probabilidade, né? Eu olhando para um gráfico que subiu dessa forma, eu imagino que está muito mais próximo de uma correção do que de mais 40% de alta. Então, eu não consigo pensar em compra aqui, tá? O ideal é que isso aqui corrija. O ideal, inclusive, é que corrija na região de médias móveis, né? Olha só, todas as vezes que a ELET subiu, ela corrigiu depois nas médias móveis, tá vendo? Olha, né? Então, agora tomara que ela suba e corrija nas médias móveis. O ponto de média móvel é o ponto de compra, né? Então, acho que corrigindo nas médias móveis, imagino que a gente vai ter uma outra probabilidade de pensar numa compra. Mas neste momento está difícil, né? Está muito arriscado, o preço está muito esticado, longe das médias, isso é distorção do preço, a probabilidade maior é de uma correção e não de continuar subindo. Portanto, o risco de se entrar comprado nesse momento é muito grande, tá? Gol 4 comprado, tem notícia de Gol aí, cuidado com essa abertura, tá? Aliás, tem notícia para o setor, né? Cuidado com essa abertura. Bom, a gente tinha combinado com vocês aqui de colocar o stop ontem abaixo de 3,39, né? Se já colocou o stop, já saiu da operação. Se não, talvez você tenha imaginado que a mínima de ontem, né, seja o melhor lugar para colocar o stop. Eu acho que aqui tá bom, né? Abaixo de 3,11 cai fora da operação e vamos ver se ela tem fôlego para andar um pouco mais, né? Rompeu linha de tendência, enfim, caminhou bastante, subiu bastante, né? Igual a ELET 3, né? Fez uma perna aqui, se você pegar desse fundo até o topo de 70%, é natural que passe por uma correção. Caindo abaixo desse ponto, já vale a pena cair fora do papel, perfeito? BBSE3 para compra, perfeito, olha só, BBSE3 tem uma dificuldade nesses 28, ontem até ela passou disso e acabou recuando, fechando no ponto de resistência. Se romper essa resistência não teria problema nenhum pensar em compra, tá ok? Tá até bem bonito, tá?
KLBN11 vendido, perfeito. Aliás, parabéns pela posição aí, né? A maioria dos que perguntam aqui querem comprar Klabin 11 por algum motivo, tá? Olha só, já fez uma perna muito grande e aí, quando você tem uma perna muito grande, a gente quer que continue a cair ad eterno, mas a gente tem que começar a gerenciar o risco mais de perto. Então, pensa aqui num stop acima desses 16,10 e deixa arder, tá? Vamos torcer para ela continuar caindo aí sem dó nem piedade, até porque se a gente for observar bem no gráfico semanal, ainda tem alvo para vir aqui nos 12,55, tá ok? E parabéns pela operação. A Hipermarcas a gente já falou, BBDC4 para compra, BBDC4 para compra, vamos lá. BBSE a gente também já falou. Bom, BBDC4 também numa região de forte resistência, que é essa região de 25,05, tá ok, Carolina? Se por acaso ela conseguir superar essa região, eu acho que dá para você já pensar em entrada nessa operação. Talvez aí com metade do capital que você queira levar para frente, né? E deixe para complementar esse capital a hora que ela romper 25,80, tá? Então, André, eu quero comprar 10 mil reais de BBDC4. Compra 5 mil aqui quando ela romper 25,05 e depois mais 5 mil quando ela romper 25,73. Ela vai, a partir desse ponto aqui de cima, se livrar de todas as resistências e ficar muito mais claro aí a possibilidade dela pelo menos chegar aí nesse topo anterior de 27,30, tá ok? Vamos lá, Fibre 3 para venda. Olha só, Fibre 3 para venda é mais ou menos igual a Elet 3 para compra, né? Que está vendido, a gente sabe, que está caindo, a gente consegue enxergar, mas ela também já está distorcida, ela já caiu 34% na última perna sem parar para respirar. Em algum momento ela vai ter que parar. É mais ou menos um avião que vai sair do Brasil para ir no Japão. Ele vai chegar lá no Japão, mas antes ele precisa fazer uma parada lá em Los Angeles para reabastecer, para trocar de piloto, não dá para ir direto para o Japão. Então aqui, eu acredito, o Japão está aqui embaixo, tá certo? Eu até acredito que o avião vai chegar no Japão, mas antes tem que parar para reabastecer, para tocar o piloto, antes de fazer uma outra perna para viajar mais meio mundo, tá certo? Então o que acontece? Como isso aqui já está lá perto de Los Angeles, tá certo? É muito mais fácil esperar essa parada do que entrar agora. Agora o risco está muito grande, o preço está distorcido, está longe das médias, a probabilidade aqui é de muito mais de uma parada para respirar, para tocar o piloto, do que de fazer mais outra perna de 30%, 40% para baixo. Então aqui tem que esperar um pouco antes de fazer essa operação, tá ok? Bom dia, vale compra em FESA 4, FESA 4, vamos lá. Não, vale venda, né? Ela está em tendência de baixa, né? Então se tem operação para fazer aqui é vender nesse ponto com o stop aqui em cima, né? Eu acho que faz o seguinte, ó, traça essa linha de tendência aqui em FESA 4, tá ok? E compra só a hora que romper essa linha de tendência, né? Antes disso, a tendência dela é para baixo, tá? Comprado em BR Malls, nós também, Pereira, BR Malls foi call aí nosso, do estudo de domingo, não muda nada em relação às considerações que a gente tinha sobre ela, a principal resistência a gente sabe que é 13,30, a torcida é para que ela não pare de subir, rompa isso aí, porque abre caminho para ir lá no nosso alvo de 14,40, tá certo? Stop continua abaixo de R$ 11,70, perfeito? Vamos lá. Croton e Estácio, vale entrada, a gente já falou, né? Não vale, né? O avião já está lá em Los Angeles para as duas. Lojas Renner comprado, beleza. LREN 3 também foi recomendação minha semana passada, né? Recomendação de compra. Ela deu uma queda, voltou no ponto da nossa entrada e voltou a subir ontem, né? Aqui eu acho que o stop tem que estar abaixo desse fundo, que agora já é o fundo do gráfico de 60, abaixo de 22,48. Alguma dificuldade aqui, 23,75. Vamos torcer para ela romper isso aqui e ir embora, tá ok? Comprado em CEMIG 4, vamos lá, CEMIG 4, então está comprado em CEMIG 4, perfeito, vamos lá. Bom, perfeito, também já tá no meio do caminho aqui, né? Então é hora de subir no stop. Eu pensaria no máximo aqui o stop abaixo da mínima de antes de ontem, tá? Abaixo de 6,56. Ela rompeu a primeira resistência que ela tinha aqui por volta de 6,95, mas não fechou acima, ou fechou 2 centavos acima, como se tivesse fechado na resistência. Tem que torcer para ela superar logo esses R$ 7, porque abre caminho aqui para 7,50, 7,70, tá ok? Então,
só cuidado com esse ponto de resistência e vai colocando o stop aqui não muito longe. Então o stop já abaixo de 6,55 já é o suficiente, perfeito? Bom dia, André, comprado em Petro 4, vamos lá, Petro 4, a gente não falou dela ainda, perfeito, olha, a minha recomendação para Petro 4 é a mesma coisa de BBDC, nessa primeira resistência dos 9,40, compra metade da posição e se romper o 75, compra a outra metade da posição, porque aí abre caminho para ir lá nos 10,40, perfeito? O stop abaixo dos R$9 já é o suficiente e deixa arder, tá ok? Vamos ver o que ela vai fazer a partir daí, tá? Vamos lá. Usim 5, quero comprar Usiminas 5, perfeito, vamos lá Usiminas 5. Usiminas consolidando, mais perto do topo do que do fundo, bota no gráfico de 60 minutos, aqui a gente percebe que tem uma resistência por volta de 2,20, aonde eu acredito que seja interessante começar a pensar na compra, tá? Então olha só, né, aqui nessa região de 2,20, tá? E se depois ela romper o topo que ficou lá para cima de 2,25, 2,30, dá para você complementar o capital investido no ativo, tá certo? Neste momento, a Usiminas tem um viés muito mais de baixa do que de alta, tá ok? Se eu estivesse nesse momento pensando em Usiminas, eu estaria pensando em venda no rompimento de 1,98 para metade do capital e depois vender o resto quando caísse abaixo de 1,60, que aliás é a mesma coisa da GGBR4. Eu não sei porque todo mundo quer comprar GGBR4. Neste momento o viés é muito mais negativo do que positivo. Então, é claro que se romper o 6,20 está tudo lindo, maravilhoso, mas se cair abaixo desse ponto 5,70, venda metade da posição e depois aqui cair abaixo de 5,50, venda da outra metade e deixa arder para baixo se for o caso, perfeito? Bom, então pessoal, para hoje é Ibovespa e principais ativos do Ibovespa em região de resistência, portanto cuidado, tá certo? Se romper a resistência, relaxa, compra mais e deixa a coisa andar até a próxima, que no caso do Ibovespa já é lá perto dos 55 mil pontos, tá certo? No caso de Petro é a região lá do topo anterior do diário, de Vale também, mas se por acaso o mercado engasgar por aqui, é hora de mudar de lado, zerar as posições de compra e começar a ficar muito mais focado na venda dos ativos que têm tendência de baixa, perfeito? Agradeço muito a presença de vocês. Amanhã, a partir das 9 horas, a gente está de volta em mais um Bom Dia Mercado. Um abraço e até lá. Tchau.